Olá, galera! Bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei que horário vocês estão assistindo esse vídeo. Na aula de hoje, nós vamos falar sobre química ambiental. Na química ambiental, hoje nós vamos falar da química ambiental que envolve aí a atmosfera. Nós temos a química ambiental que é bastante ampla, ela vai muito além dos químicos, né? A química ambiental também é importante para quem trabalha na área de meio ambiente, biólogos, para também quem faz engenharia ambiental e outras engenharias também que em algum momento vai envolver o ambiente onde nós vivemos. E especificamente hoje, então, nós vamos estar tratando apenas da camada de ozônio e efeito estufa, que é a química ambiental envolvida aí na atmosfera. Então, a gente tem que começar aqui dando uma olhada na atmosfera, pensando nessa atmosfera. Bom, primeiro nós já sabemos isso, aprendemos lá desde o ensino fundamental, que é a atmosfera terrestre que acaba protegendo a Terra. Por quê? Porque do espaço, principalmente do nosso Sol, tem radiação, tanto a radiação ultravioleta quanto a infravermelho. No caso, o infravermelho é o calor e a radiação ultravioleta é aquela que pode causar danos tanto para os organismos vivos, como por exemplo, se você tiver muita incidência de radiação sobre sua pele, você pode ter câncer de pele, entre outros problemas também que vão além dos seres vivos, vão também para as construções humanas aí que acabam tendo interferência da radiação ultravioleta. Por exemplo, na sua casa, a tinta que cobre a sua casa ali tem uma proteção da radiação ultravioleta. Se não tiver essa proteção, aquela camada ali vai ser destruída mais rápido e aí você vai ter que ficar pintando novamente, fora o dano aos materiais, ok? Bom, então, além da gente já conhecer que ela protege a atmosfera aí protege a Terra e nós seres vivos dessas radiações que vêm do espaço, ela também é um compartimento onde nós temos os gases. Os gases são acumulados e são exatamente esses gases que vão ser responsáveis por essa proteção. Bom, o compartimento, então, que nós temos aí, que é a atmosfera, vai conter principalmente os gases nitrogênio, mas também tem outros gases. Em segundo lugar, viria o oxigênio, e em menor quantidade outros gases, inclusive o dióxido de carbono, mais conhecido como gás carbônico, e esse gás carbônico aí junto com outros gases e também a própria água na forma de estado líquido é responsável pelo efeito estufa. O efeito estufa é um efeito benéfico. Nós vamos falar dele daqui a pouco. Mas o que tem acontecido é que com o aumento desses gases, nós temos tido um aumento do efeito estufa. Então é importante ter essa diferenciação. Eu não falo assim, olha, quando eu estou falando de emissão de gases, aí eu não estou falando assim, está ocasionando o efeito estufa. Na verdade, isso é errado, porque o efeito estufa é um efeito natural e necessário. Daqui a pouco eu vou falar mais dele. O que está acontecendo é que com a emissão de mais gases por atividade humana, nós estamos aumentando esse efeito estufa. E aí a Terra vai aquecer ainda mais, ok? Causa o aquecimento global. Negacionistas do clima, pulem esse vídeo, porque esse vídeo não é para vocês, aqui tem ciência. Bom, e também a atmosfera é o componente fundamental do ciclo hidrológico. O ciclo hidrológico é o ciclo da água, que vai ocasionar as chuvas aí que são tão necessárias. Hoje nós temos aí, nos últimos meses principalmente, né, uma falta de chuva que aconteceu aqui no sul do Brasil, que ocasionou alguns problemas. Curitiba, por exemplo, a capital do estado do Paraná, tem tido aí problemas com a rodízio de água. Por quê? Porque o ciclo de chuvas diminuiu nos últimos tempos. Inclusive, existe um estudo que mostra que isso tem a ver com o aumento do desmatamento da Amazônia. Nós temos que vocês veem lá na geografia, que é o rio flutuante, que vem lá da Amazônia, né? Forma lá-se com a umidade da floresta, forma-se esse vapor de água, e esse vapor de água ele vem a precipitar em outras áreas do Brasil, e principalmente a região sul aí acaba sendo afetada por uma diminuição dessa formação destes vapores de águas aí que vão precipitar por aqui. Bom, aqui nós temos mais detalhes sobre as divisões que nós temos na atmosfera. Nós vamos especificamente olhar mais para a região da troposfera, que é aqui onde estão os seres vivos. A troposfera ela fica ali de 0 a 12 quilômetros.
Depois da troposfera, nós vamos ter a estratosfera. Entre essas duas, nós temos aí 99% de todos os gases da atmosfera. Eles estão concentrados nessa região porque tem as condições aí de pressão e temperatura para que os gases existam em maior quantidade. Na camada de ozônio, é a camada aí que nós temos da proteção sobre da radiação ultravioleta. Ela fica entre a troposfera, acima da troposfera, aliás, e na região ali da estratosfera, e ela tem aí uma altitude, ela está numa altitude em relação ao nível do mar de 20 a 30 quilômetros. Tá? Então nós vamos falar um pouco mais dela. Lá já na termosfera nós já temos aí uma região que a quantidade de gases é muito pequena, até porque você tem ali uma pressão muito baixa, e você tem aí a região onde vão se encontrar os satélites. E acima disso, a exosfera, nós já teremos aí a região onde nós já estamos além da Terra, do planeta. Nós estamos fora da região do planeta, nós estamos já no espaço sideral, então. Bom, então, falando aqui um pouco mais da camada de ozônio, que ela é importante aí dentro da atmosfera, a camada de ozônio ela chega a filtrar 95 a 99% da radiação ultravioleta. Ela tem a possibilidade de estar filtrando a radiação ultravioleta que tem aí um comprimento de onda de 220 a 320 nanômetros. Então, esta radiação ela causaria danos, como eu falei há pouco, aos seres vivos principalmente. A nossa pele, por exemplo, se você tiver uma incidência de ultravioleta por muito tempo, principalmente quem tem a pele um pouco mais clara, é muito comum ter câncer de pele em alguma etapa da vida. Então é importante, mesmo que nós ainda temos a camada de ozônio, nós vamos falar um pouco que ela já tem um buraco considerável por ação humana, nós precisamos estar utilizando sempre o protetor solar. O protetor solar tem substâncias como óxido de zinco e óxido de titânio que vão bloquear a passagem da radiação ultravioleta. Você compra aí nos fatores, que é o fator de bloqueio. Ele não bloqueia totalmente, até porque nós precisamos de uma certa quantidade, sim, da radiação no nosso corpo, que é responsável, inclusive, aí, na produção da vitamina D. Porém, essa quantidade não pode ser alta e também tem mesmo momentos do dia que você não deve se expor ao sol, porque a incidência de radiação é muito maior naqueles momentos, porque o sol está ali mais próximo da região onde você vive. Então é importante aí você controlar. Quem vai na praia, né, já sabe que andou na praia meio-dia é muito fácil de ter queimadura solar. É porque o sol está emitindo tanto a radiação ultravioleta, que é aquela que você não vai sentir, como a infravermelha. Tá? No caso da camada de ozônio, ela vai proteger em relação à ultravioleta. Já a infravermelha, que é aquela que vai causar o aquecimento aí, ela está relacionada daí com o efeito estufa que nós vamos falar daqui a pouco. Bom, então, como que vai funcionar aí a camada de ozônio? A camada de ozônio, ela vai envolver reações químicas que começam com o oxigênio. Então, o oxigênio lá presente na camada de ozônio, primeiramente nós teríamos o oxigênio, ele vai acabar absorvendo a radiação ultravioleta ali num comprimento de onda próximo aí 241 nanômetros. Na verdade, vai ser valores inferiores aí a 241 nanômetros. E vai se transformar então em oxigênio atômico, oxigênio disponível aí. Esse tipo de reação química, ela é chamada de reação fotoquímica. E essa reação então vai continuar com esse oxigênio gerado pela primeira reação, reagindo com gás oxigênio, o que vai produzir o ozônio. Então, essa é uma das reações que está acontecendo a todo momento lá na camada de ozônio. Isso vai gerar calor. Então, essa reação é exotérmica. É exatamente por isso que essa região da camada de ozônio já é uma região mais quente na atmosfera. Nós vamos ter regiões ali que são mais frias. Essa região é mais quente exatamente porque nós temos aí a
formação de uma reação que é exotérmica. Mas essa reação não é a última. Ainda nós temos o ozônio, aí agora o ozônio formado, o ozônio que está lá em maior quantidade na camada de ozônio, ele agora ele vai estar absorvendo a radiação ultravioleta para novamente esse ozônio se transformar em oxigênio na forma molecular e na forma atômica. Tá? Então agora nós temos envolvido a absorção, ou seja, o ozônio vai estar filtrando a radiação na casa de 320 nanômetros para essa segunda reação. Bom, esse O2 formado e o oxigênio atômico formado, eles vão estar novamente reagindo para formar o ozônio, mas uma quantidade dele também vai reagir o ozônio com o oxigênio molecular, formando também o O2. Então, são esses os processos naturais que vão acontecendo, as reações naturalmente que vão acontecendo na camada de ozônio. São reações que vão acontecendo tanto de formação quanto de destruição do ozônio, e existe um equilíbrio entre esses dois processos, que vai então fazer com que a camada de ozônio seja responsável aí por filtrar essa radiação ultravioleta que está vindo do espaço, principalmente do nosso Sol. Este processo aí, onde acontece a formação e a decomposição do ozônio de forma natural na camada de ozônio, ele é mostrado pelo ciclo de Chapman. O ciclo de Chapman, então, são as reações que a gente viu há pouco. Nós temos o oxigênio se transformando em oxigênio molecular ao absorver a radiação ultravioleta de 240 na casa de 241 nanômetros, e depois o ozônio vai absorver aí a radiação na casa de 320 para se transformar novamente em oxigênio. Aí esse ciclo todo vai se completando em equilíbrio. Isso faz com que o planeta consiga, pelo menos antes da ação humana, né, que acabou aí modificando essa camada de ozônio, conseguisse aí sempre controlar a quantidade de radiação ultravioleta que chegasse até a superfície do planeta. Mas com a industrialização, começou a ser produzidos os chamados CFCs, são os clorofluorcarbonos. São substâncias que têm lá ligações do carbono com o flúor e com o cloro. Vocês veem ela aqui, ó, exatamente essa daqui. Estas substâncias, elas eram utilizadas até 1996, elas eram utilizadas em refrigeradores, eram utilizados em aerosóis, exatamente. A pessoa passava lá um desodorante na axila, ela estava fazendo o quê? Ela estava gerando CFCs. Os CFCs, ao contrário de outros gases que poderiam reagir na troposfera já, lembrando que a troposfera na atmosfera é a primeira parte que está mais próxima à Terra, tá? E a camada de ozônio vai estar acima da troposfera. O CFC ele não vai reagir na troposfera, então ele vai conseguir subir lentamente e chegar até a camada de ozônio. Okay? Por quê? Por que acontece isso dele conseguir subir? Porque este gás ele não é solúvel em água, ele é pouco reativo com o que tem na troposfera. E ele vai então atingir a camada de ozônio. O que acontece? Lá na camada de ozônio, também com a radiação ultravioleta, em comprimento de onda menor do que aquele que a gente viu em relação a necessário lá nas reações naturais da camada de ozônio, ele vai estar gerando aqui, olha, o cloro atômico. Este cloro atômico aí, tá, é o átomo de cloro livre. Esse átomo de cloro livre ele vai ser catalisador na reação de decomposição do ozônio. Então, vai acontecer essa segunda reação, olha. Por que ele é catalisador? Ele é catalisador porque ele vai agir na reação, mas ele mesmo acaba não sendo consumido. Se a gente for fazer a soma das reações envolvidas, o ozônio ele acaba sendo, o cloro depois ele acaba sendo recomposto ao final das reações. Então, veja, ele vai reagir este cloro livre aqui vai reagir com ozônio e vai formar como produto oxigênio. E depois este outro produto aqui que é formado, este aqui, ele vai novamente regenerar mais um átomo de cloro livre
que novamente vai estar ciclando na reação. Então ele vai ficar reagindo por muito tempo. Vai acontecer então uma reação aí catalisada pelo cloro, que pode ciclar várias vezes na reação para decompor o ozônio. E aí no final o que nós teremos é o ozônio sendo transformado em oxigênio. Como a gente viu, sem o ozônio nós não vamos ter ali a filtração de parte da radiação ultravioleta. E aí nós vamos criar aí o buraco da camada de ozônio. Há uma destruição e hoje já é reportado um buraco principalmente no Polo Sul. Tá? Os cientistas já conseguiram verificar a presença deste problema lá no Polo Sul. Tá? E você pode ver, inclusive, quando você olha em imagens de satélite, você consegue ver aí a incidência de radiação ultravioleta já. Existem equipamentos que fazem essa medida. E a gente vê, inclusive, como a gente está aqui no sul do Brasil, mais próximos do Polo Sul, a gente vê que aqui a incidência de radiação ultravioleta é maior. Então aqui tem que tomar muito mais cuidado com o sol, até mesmo do que regiões mais afastadas do Polo Sul, ok? Então é importante ali a utilização, sempre utilizar o protetor solar. O protetor solar é uma coisa fundamental. Até mesmo, gente, se vai na esquina, passa o protetor solar ali no rosto, tá? Para evitar tanto o envelhecimento precoce, a sua pele você vai ficar com aparência mais nova. Pegue uma pessoa que tem a mesma idade, que seja da mesma família, uma que frequentava muito o sol e outra que frequentava pouco, e você vê aí a diferença visível na pele da pessoa aí em relação à aparência da idade da pele, tá? Porque a radiação do sol aí vai ocasionando aí o envelhecimento dessa pele. Uma olhada aqui é importante. Bom, ainda são produzidos CFCs em algumas empresas aí que não seguem as legislações ambientais, ainda é seguido mais em 1900, utilizado, né? Lá em 1996, vários acordos internacionais proibiram a utilização dos CFCs e eles acabaram sendo substituídos pelos HFCs, que são os hidrofluorcarbonetos. Os hidrofluorcarbonetos, eles são mais reativos e eles são destruídos então na troposfera, aqui na atmosfera, a parte mais baixa da atmosfera. Então eles vão reagir aí com hidróxidos que estão presentes na atmosfera, eles são destruídos antes que eles cheguem na camada de ozônio, ok? E também percebam aí que eles não têm aí na sua composição o cloro. O cloro foi substituído pelo hidrogênio. Então, em vez da ligação carbono-cloro, agora utilizam-se para os mesmos fins, as mesmas aplicações anteriores, utilizam-se aí compostos que têm ligação carbono-hidrogênio. O flúor ainda continua, mas o cloro já não está mais presente e aí existe uma redução então deste efeito da destruição da camada de ozônio. Mas é importante, obviamente, que todas as empresas do mundo deixem realmente utilizar os CFCs. Tá? Existe legislação para isso. Inclusive, muitos países multam empresas se for descoberto que elas estão aí produzindo os CFCs ainda. Né? Por exemplo, uma geladeira antiga que você tem a desde lá de 1993 e você descarta ela, ela tem lá dentro um CFC ainda. Se chegar a ser colocada no ambiente, esse CFC ele vai ser liberado e ele vai subir, vai chegar na camada de ozônio. Tá? Então também é necessário aí que o que já tem, claro, que isso é uma coisa muito difícil de acontecer em países ricos, porque lá qualquer probleminha, qualquer modelo novo que sai, um consumismo exagerado, eles já vão lá e trocam, né? Mas em países pobres a gente sabe, você vai na casa de uma pessoa, você vê lá que tem uma geladeira lá há 20, 30 anos, porque não existe aí tanta possibilidade financeira para troca, né? Então é importante também que, no caso do Brasil, que é muito comum isso, um objeto desse, quando for descartado, que seja dado um destino adequado, porque senão vai acabar liberando lá o CFC que ainda está presente lá no equipamento, ok? Bom, então esta aqui é um resumo. Vocês podem estudar muito, se aprofundar muito mais sobre a camada de ozônio.
é uma ciência que é estudada há muitos anos, ela é muito importante. Um resumo aí que define o que acontece na camada de ozônio. Mas veja, o ozônio na troposfera, diferente da camada de ozônio que está acima da troposfera, na troposfera, ou seja, mais próxima que no solo, ele é considerado um poluente. Os óxidos de nitrogênio, que são formados, por exemplo, nos escapamentos dos automóveis, pelas fábricas, porque grande parte da atmosfera é nitrogênio, né? Então, o nitrogênio com altas temperaturas, apesar de pouco reativo, em altas temperaturas ele reage com o segundo componente que tem em maior quantidade na atmosfera, que é o oxigênio. E aí a reação entre o dióxido de nitrogênio e o gás oxigênio vai produzir o ozônio. Esse processo se chama smog fotoquímico. É uma poluição muito importante na baixa atmosfera. Uma quantidade pequena de ozônio na baixa atmosfera já é considerado uma quantidade poluente. Causa, inclusive, morte de aves em regiões muito poluídas, ok? E também danos à saúde humana, tá? Então, o ozônio ele deve estar presente lá na camada de ozônio. Aqui embaixo, próximos a nós, ele é considerado um poluente. Mas ele tem algumas aplicações também. Algumas polêmicas, como vocês devem ter visto em alguns dias aí em relação ao coronavírus, que não funciona. Mas ele também é utilizado aí, inclusive, para o processo de tratamento de água. Você pode gerar o ozônio na própria água, porque a água vai ter oxigênio dissolvido, você vai dar uma descarga elétrica nela, gera o ozônio e ele é bactericida. Porque, veja, a gente falou pouco que ele acaba sendo um tóxico para os seres vivos, então também vai ser tóxico para as bactérias. Para quem vai tomar água, a quantidade que foi gerada ali já se transformou novamente em oxigênio neste processo e não tem problema nenhum. Então você pode tomar uma água que foi tratada com ozônio que não vai fazer mal para a saúde. Agora vamos falar da química do efeito estufa. Diferente do que acontece na química da camada de ozônio que envolve lá a radiação ultravioleta, aqui envolve a radiação do tipo infravermelho, que é aquela que vai gerar o calor. Então, sem o efeito estufa, por isso que eu falo que o efeito estufa ele é necessário, a Terra não ia reter esse calor que vem do Sol, ele simplesmente ia bater, ia ser enviado novamente para o espaço. É o que acontece, por exemplo, você pode verificar isso num deserto. Né? Um deserto à noite, como lá você tem uma incidência de gases de efeito estufa muito menor, lá à noite vai ficar muito frio. Sem a radiação do sol, à noite lá a temperatura chega a 0 graus. Então você vai de um extremo de 50 graus ao meio-dia para um extremo de 0 graus até abaixo de 0 graus durante a noite, sem a incidência do sol. Então, aqui, para o efeito estufa, nós temos que ter gases na atmosfera que são gases diatômicos, ou seja, formados por mais do que um elemento. Tá? Substâncias que são formadas somente por um elemento, elas não são capazes de responderem pelo efeito estufa. Então, o principal gás aqui que nós temos na atmosfera, os dois principais gases que nós temos na atmosfera de forma natural, é a própria água e o gás carbônico. Então, esses dois juntos aqui, de forma natural, sem a ação humana, eles estariam presentes em uma quantidade suficiente aí para o efeito estufa acontecer e fazer com que a Terra fique aquecida, né? Que é o quê? Essas moléculas diatômicas, elas podem estar, então, absorvendo a radiação infravermelha. E aí elas vão segurar esse calor que vem do Sol. Ok? Bom, veja, o oxigênio, o O2, o nitrogênio, eles
são apenas moléculas que têm dois átomos. Então, elas não, no caso dessas moléculas, elas não têm capacidade de fazer isso. Então, os dois maiores componentes da atmosfera não são capazes de serem responsáveis pelo efeito estufa. Somente moléculas poliatômicas com mais do que dois átomos, como acontece com o H2O e o CO2, ou seja, essas moléculas que são poliatômicas, que são responsáveis pelo efeito estufa. Tá? Então, esse efeito, primeiramente, ele é benéfico, ele é necessário. Sem ele, por exemplo, a água seria congelada, nós não teríamos água líquida, viveríamos aí numa eterna era do gelo. Tá? Então, nós precisamos, sim. O que tem acontecido hoje, é importante diferenciar, é o aumento do efeito estufa pelo aumento dos gases na atmosfera. Veja, a água não, porque a água ela tem um ciclo natural, mas o CO2 ele tem aumentado, assim como também outros gases do efeito estufa. Então, hoje se retém mais calor, porque tem mais moléculas de gases poliatômicos na atmosfera e se retém mais calor, e o que causa aí o aquecimento global, ou seja, o aumento da temperatura natural da Terra. Isso tem vários efeitos na Terra. O ciclo da chuva muda, o movimento do mar, a disponibilidade de nutrientes nas águas, enfim, vários outros problemas que vão acontecendo devido a esse aquecimento global, ou seja, um aumento da temperatura da Terra devido ao aumento aí da emissão de gases do efeito estufa. Okay? Então, de forma natural, a Terra mantém a sua temperatura com esses gases, mas com a ação humana, principalmente aí um uso de combustíveis fósseis, também um consumo exagerado, a gente consome muito mais do que precisa, né? Por que você precisa de todos aqueles produtos que estão em casa? Eu preciso realmente de tudo isso? Uma roupa, ficar trocando a roupa toda hora? Isso tudo, em algum momento, vai gerar mais gases do efeito estufa, seja na sua produção ou seja aí depois quando ela é descartada. Né? Em algum momento aquilo ali vai se decompor e vai formar os gases. Ok? Então, tudo isso vai gerar um aumento desse efeito e é o aumento do efeito estufa que vai causar o aquecimento global. Bom, aqui nós temos os gases do efeito estufa. Então, esses dois aqui são os que estão de forma natural antes da ação humana em quantidade normal na Terra, mas temos outros também. Nós temos aí o metano. O metano ele é produzido a partir da decomposição de matéria orgânica. A principal fonte de metano hoje, que é um problema, é a pecuária. Sim, isso aqui é produzido a partir dos gases produzidos pelas vacas, popularmente conhecido como peido das vacas. O metano, para a gente ter uma ideia, ele é 25% mais... Uma molécula, aliás, de metano, ela é 25% mais absorvente da radiação, ou seja, ela causa maior efeito estufa 25 vezes do que a própria molécula do gás carbônico. Então, por isso que nós temos aí muitas discussões em relação à pecuária, a grande produção de carne aí, e há uma defesa também da diminuição do consumo de carne devido aí a este problema, que é um problema ambiental grave e tende a aumentar ao longo do tempo, porque a humanidade continua aumentando, consumindo mais carne, destruindo florestas para produzir carne, inclusive, o que acontece muito no Brasil atualmente. Temos também outros gases, né, que são responsáveis aí, que é os gases nitrogenados, como o monóxido de nitrogênios, os PFCs e os próprios CFCs também, eles são responsáveis pelo efeito estufa, tá? Então não é só o CO2 aí que é o vilão, também existem outros gases aí que fazem parte disso. A gente acaba falando mais do dióxido de carbono, que é o popular gás carbônico, ok? Mas a própria água ela é responsável, só que o ciclo da água ele é natural, então você não vai ter um aumento da quantidade de água no ambiente, ok? Inclusive você pode sentir essa diferença quando você vai para uma cidade muito quente e que tem rios em volta. Né? Quando a região ali já é muito mais quente, que tem rios em volta, você tem mais evaporação e essa região tem uma sensação muito mais quente, porque
exatamente porque a água ela acaba absorvendo mais a radiação ultravioleta do Sol, e aí a temperatura naquele local vai ser muito, muito maior. Ok? Bom, em relação ao ar que nós temos aqui mais próximos a nós, próximos ao nível do mar, os principais componentes que estão então na troposfera é o nitrogênio, 78%, o óxido de atômico, que é o oxigênio, né? Aliás, o oxigênio diatômico, né? Com 20,9%. Esses dois aqui, eles não são responsáveis como eu falei há pouco, por serem só diatômicos, eles não são responsáveis pelo efeito estufa. Porém, o nitrogênio e o oxigênio, eles são possíveis de ocasionar outras reações paralelas que podem causar outros problemas na atmosfera. O nitrogênio, num carburador, por exemplo, de um automóvel, com uma alta temperatura, apesar de o nitrogênio ser muito pouco reativo, com altas temperaturas de um motor, aliás, carburador onde saem os gases, de um motor, lá no motor com aquela alta temperatura, ele forma dióxidos e monóxidos de nitrogênio. E estes gases, os óxidos nitrogenados, eles são responsáveis aí pela formação da chamada chuva ácida, juntamente também com os compostos sulfurados que vão produzir também ácidos, porque eu tenho óxido de nitrogênio e os óxidos de enxofre. Esses óxidos de enxofre e os óxidos de nitrogênio reagem, porque são óxidos ácidos, reagem com a água produzindo ácidos fortes. E aí vão causar chuva ácida, que é um outro problema ocasionado aí por reações na atmosfera. Bom, temos o argônio, que é um gás em menor quantidade, o gás carbônico, veja, olha aí, apesar dele ser responsável pelo efeito estufa, a sua quantidade na atmosfera é só de 0,04, mas essa quantidade tem aumentado a cada ano. A cada ano existe mais emissão do gás carbônico. É isso que tem ocasionado um aumento do efeito estufa, obviamente, juntamente com os outros gases que a gente falou há pouco. E o vapor de água aí ele permanece constante na casa de 0,9%, tá? Porque tem o ciclo hidrológico da água aí, que é a evaporação aí que acontece. Essa a quantidade de vapor de água ela é modificada principalmente por modificações no ambiente, como por exemplo destruição de florestas, que as florestas aí formam regiões de umidade aí e sem essas florestas em algumas regiões o ciclo hidrológico acaba sofrendo aí mudanças, inclusive com diminuição do período de chuvas, que nós temos aí sofrido nos últimos anos, possivelmente está relacionado à diminuição da floresta amazônica. E temos então aí várias possibilidades de poluição atmosférica, além do vilão do CO2, tem outros processos que vão sendo produzidos aqui nas fábricas. Nós temos os produtos azotados, que são os óxidos de nitrogênio, que eu falei há pouco, os sulfurosos, que são os óxidos de enxofre, que são responsáveis pela chuva ácida. A chuva ácida, então, naturalmente a chuva já é ácida, porque na atmosfera temos o CO2 que reage com a água, forma um ácido fraco, mas a chuva ácida ela vai estar muito mais ácida do que a natural, porque formam-se ácidos na atmosfera que são mais fortes. E essa chuva ácida tem consequência desde liberação de alumínio no solo. Esse alumínio ele vai diminuir aí o crescimento das plantas, entre outros problemas. Okay? Mas nós temos também outros efeitos da poluição atmosfera na baixa atmosfera, que é para a saúde humana. Com esses gases que são formados aí, nós temos muitos problemas de saúde, principalmente nas grandes cidades. Nós temos aqui o índice de qualidade do ar, segundo a CETESB, que é o órgão lá do estado de São Paulo. Nós percebemos aqui que o ar está em uma qualidade boa quando a concentração de